Sabiam que o Padre Pio de Pietrelcina, o sacerdote mais místico do século XX, uma vez revelou aos seus filhos espirituais mais próximos o que realmente acontece às almas no dia da festa da Ascensão. Justamente o dia em que Jesus Cristo subiu em corpo e alma para o céu, diante dos olhos dos seus apóstolos, o que o Padre Pio descreveu foi algo tão extraordinário, cheio de beleza sobrenatural e de um temor divino tão profundo, que os frades que registraram as suas palavras mantiveram-nas guardadas durante décadas. Hoje vou partilhar convosco a visão completa de Jesus e dos eleitos nesse dia da Ascensão e revelar-vos 7 verdades poderosas sobre o que acontece às almas nesta festa sagrada. Verdades que os santos ensinaram durante séculos, mas que poucos sacerdotes se atrevem a pregar nos nossos dias. Fiquem comigo até ao fim, porque a 7ª e última verdade é aquela que o próprio Padre Pio chamou o segredo mais consolador que alguma vez recebeu do céu, e tem o poder de transformar para sempre a forma como rezamos pelos nossos entes queridos, que já partiram deste mundo. Deixem-me levá-los a um momento específico da história. Era manhã do dia 29 de maio de 1954, no convento de Nossa Senhora da Graça, em San Giovanni Rotondo, na província de Foggia, Itália. O Padre Pio acabara de celebrar a Santa Missa às 5h30 da manhã, como era seu hábito, e permaneceu ajoelhado na capela do coro durante quase 2 horas, completamente absorto em êxtase. Os seus irmãos frades repararam que lhe corriam lágrimas pela face, não lágrimas de tristeza, mas de uma alegria avassaladora misturada com um santo temor que raramente tinham visto até nele. Quando finalmente saiu da oração, um dos seus filhos espirituais, um homem chamado Pietruccio Cugino, de 43 anos, que tinha vindo de Nápoles especialmente para ver o padre naquela semana, aproximou-se e perguntou-lhe o que tinha visto. O Padre Pio olhou-o com aqueles olhos penetrantes e disse-lhe quase em sussurro que no dia da Ascensão o céu abre-se de uma forma que não acontece em nenhuma outra festa e que lhe tinham mostrado o que Cristo faz por certas almas nesse dia. Naquele momento, não disse mais, mas nos dias seguintes, em conversas privadas com os seus diretores espirituais mais próximos e com alguns membros selecionados dos seus grupos de oração, revelou detalhes que mais tarde foram registrados e preservados. Meus irmãos e irmãs, antes de partilhar convosco estas 7 verdades, peço-vos que façam um pequeno acto de fé agora mesmo. Escrevam nos comentários esta simples oração: Jesus, leva a minha alma para o céu no dia da tua ascensão. Escrevam-nas, não porque eu vos peço, mas porque cada vez que professam a vossa fé em público, os anjos rejubilam e a vossa oração ganha uma força que a oração privada sozinha não pode alcançar. O próprio São Tomás de Aquino ensinou na Suma Teológica que os atos públicos de fé trazem uma graça comunitária que fortalece todo o corpo de Cristo. Por isso, escrevam agora: Jesus, leva a minha alma para o céu no dia da tua ascensão. E saibam que, ao fazerem isto, se juntam a milhares de irmãos e irmãs em todo o mundo num único acto de confiança. E já agora, se este canal alguma vez vos aproximou de Deus, se algum vídeo vos trouxe conforto na escuridão ou respondeu a uma pergunta que pesava no vosso coração, peço-vos, com todo o amor de um irmão em Cristo, para se inscreverem no canal, carregarem no sino para não perderem nenhuma mensagem e deixarem um gosto neste vídeo. Ao fazerem isto, não estão a alimentar um algoritmo, estão a praticar um ato de caridade espiritual, porque cada gosto e cada partilha tornam possível que esta mensagem chegue a alguém que está agora sozinho na dor, a perguntar-se se a sua mãe, pai ou filho que partiu está em paz. O vosso simples clique pode ser o instrumento que Deus usa para levar a essa pessoa o consolo que tanto precisa. Agora quero ser absolutamente claro antes de avançarmos. Nada do que vou partilhar vem da superstição, da espiritualidade New Age, de tradições esotéricas ou de qualquer fonte fora do ensino autêntico da Igreja Católica. Cada verdade que vou apresentar está enraizada na Sagrada Escritura, confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica e validada pelas vidas e escritos dos santos canonizados. O Catecismo
no parágrafo 659, ensina que a ascensão de Cristo não é apenas um evento histórico, mas um mistério contínuo que afeta a relação entre o céu e a terra de formas que tocam todas as almas, vivas e mortas. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10, diz-nos que quando Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e que aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Os padres da Igreja, especialmente São Agostinho no seu sermão 263 sobre a Ascensão, e São Leão Magno, na sua homilia 73, ensinaram que a Ascensão não foi simplesmente Cristo a deixar a terra, mas Cristo a abrir um caminho permanente entre a terra e o céu, um caminho que estava selado desde a queda de Adão e Eva. Esta é teologia católica sólida, antiga e ortodoxa, e é a base de tudo o que vou revelar. Aqui começa a primeira das 7 verdades. A primeira verdade é que no dia da Ascensão, Cristo acompanha pessoalmente um grupo específico de almas do purgatório para a glória do paraíso. Isto não é uma lenda piedosa. Está enraizado na tradição antiga da Igreja e confirmado por múltiplos místicos ao longo dos séculos. A base escritural vem da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, onde lemos que Cristo, tendo morrido na carne, mas vivificado no Espírito, foi pregar aos espíritos em prisão, aqueles que outrora foram desobedientes. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, parte 3ª, questão 52, artigo 5, explicou que a descida de Cristo ao reino dos mortos não foi apenas para visitar, mas para libertar, e que esta ação libertadora de Cristo continua de forma mística através das festas litúrgicas que comemoram a sua obra salvadora. O Padre Pio confirmou isto com uma especificidade impressionante. Numa conversa registrada pela sua filha espiritual Cleonice Morcaldi, no seu diário pessoal, o Padre Pio disse-lhe que em cada festa da Ascensão via, com os olhos da alma, uma grande procissão de almas a subir do lugar da purificação, vestidas com roupas brancas, seguindo Cristo enquanto ele subia. Disse que a alegria nos seus rostos era indescritível e que, entre elas, frequentemente reconhecia almas por quem tinha oferecido missas durante o ano anterior. Considerem o testemunho de uma mulher chamada Maria Grazia Colella, que tinha 56 anos e vivia na vila de Cerignola, na Puglia, Itália. No ano de 1961, Maria Grazia perdera o marido, Antônio, por um ataque cardíaco súbito. Ficou destroçada, consumida pelo medo de que Antônio, que fora um homem bom, mas nem sempre fiel na frequência à missa, estivesse a sofrer no purgatório sem alívio. Ela viajou até San Giovanni Rotondo e implorou ao Padre Pio para lhe dizer o estado da alma do marido. O Padre Pio olhou-a com grande ternura e disse simplesmente: "Reza e oferece missas por ele. A ascensão está a chegar." Maria Grazia não entendeu de imediato, mas obedeceu. Fez oferecer 30 missas pela alma de Antônio nas semanas que antecederam a ascensão. Na manhã da festa, durante a missa, sentiu uma onda de calor a invadir todo o corpo e uma paz que não conhecia desde a morte do marido. Mais tarde, ela contou ao pároco da sua paróquia que tinha a certeza, uma certeza que não vinha da emoção, mas de um conhecimento profundo no íntimo do seu ser, de que o Antônio tinha sido libertado. Irmãos e irmãs, o que é que isto significa para vocês hoje? Significa que cada missa que oferecem pelos vossos entes queridos falecidos, especialmente nos dias e semanas que antecedem a festa da Ascensão, tem um poder que talvez nunca tenham verdadeiramente compreendido. Quer dizer que Cristo, na sua misericórdia, estabeleceu momentos específicos no ano litúrgico em que a sua ação salvadora se derrama com particular abundância sobre as almas que estão a ser purificadas. E tenho de vos dizer algo importante agora. Tudo o que partilho convosco hoje, estas verdades sobre a Ascensão, sobre as almas do purgatório, sobre as práticas específicas que o Padre Pio ensinou para a libertação das almas santas, tudo isto é explorado com muito mais profundidade numa obra que, acredito, o Espírito Santo inspirou para os nossos tempos. Chama-se As Três Chaves do Padre Pio, a Trilogia da Alma.
e é uma coleção de 3 livros espirituais reunidos num só volume, que junta as orações que o Padre Pio rezava todos os dias, as práticas de combate espiritual que ensinava a quem o procurava e as devoções específicas que recomendava para o consolo e libertação das almas do purgatório. Vejam bem, o que o Padre Pio compreendeu e o que os santos de todos os séculos confirmaram é que as verdades místicas reveladas a grandes almas, como as que hoje exploramos, não estão feitas para ficar só como belas ideias. São para se tornar prática diária, oração diária, ferramentas espirituais nas mãos de cristãos comuns, como tu e eu. E é exatamente isso que esta obra oferece. Encontram o link para receber no comentário fixado, mesmo aqui abaixo deste vídeo. A segunda verdade é que a ascensão revela o destino final de todo o corpo humano, e não só da alma. O Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 51, relata que Jesus levantou as mãos e abençoou os apóstolos, e enquanto os abençoava, foi levado para o céu. Reparem que o Evangelho enfatiza que foi o próprio Jesus, no seu corpo ressuscitado e glorificado, que ascendeu. Isto não é uma metáfora. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 660, ensina que a ascensão de Cristo na sua natureza humana, corpo e alma, significa que a natureza humana foi elevada ao próprio coração da Trindade. São João Damasceno, na sua grande obra Exposição Exacta da Fé Ortodoxa, livro 4, capítulo 2, escreveu que na ascensão a nossa carne humana agora está sentada à direita do Pai, e que isto é a garantia e a promessa de que os nossos próprios corpos, se morrermos em graça, um dia serão glorificados da mesma forma. O Padre Pio, que carregou os estigmas, as chagas de Cristo, na sua própria carne durante 50 anos, desde 1918 até a sua morte em 1968, compreendeu esta verdade não como teologia abstrata, mas como uma realidade viva e sangrante. Certa vez disse a um grupo de peregrinos no jardim do convento que as suas feridas não eram castigo, mas um lembrete de que o corpo importa a Deus, que Deus tomou um corpo, sofreu num corpo, ressuscitou num corpo e ascendeu num corpo, e que ninguém deve jamais desprezar o corpo, ou tratá-lo como se fosse apenas uma prisão para a alma. A aplicação prática para ti hoje é profunda. O teu corpo não é um obstáculo à santidade, é o instrumento pelo qual um dia experimentarás a glória eterna. Como escreve São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Trata-o como tal, alimenta-o com a Eucaristia, abençoa-o com água benta, guarda-o do pecado, não por medo, mas por respeito ao que ele está destinado a tornar-se. A terceira verdade, e prestem muita atenção porque esta surpreende muitos católicos fiéis, é que a ascensão está diretamente ligada ao derramamento dos dons espirituais sobre os vivos. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7, é para a vossa vantagem que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá até vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. A ascensão, portanto, não é um fim, é a condição necessária para o Pentecostes, para a descida do Espírito Santo, para o despoletar do poder divino na Igreja. São Leão Magno, na sua homilia sobre a ascensão, ensinou que o que era visível no nosso Redentor passou para os sacramentos e que a fé, agora mais forte e mais abençoada, pode perceber através dos sacramentos aquilo que os olhos já não conseguem ver. O Padre Pio viveu esta verdade todos os dias. Aquele que podia ler almas, bilocar-se por oceanos e curar doentes com uma palavra, insistia sempre que os seus dons não vinham dele, mas do Espírito Santo enviado, porque Cristo ascendeu. Ele dizia repetidamente aos seus filhos espirituais que cada cristão baptizado tem acesso a muito mais poder espiritual do que imagina, mas que a maioria vive como pobres espirituais porque nunca pede, nunca se abre, nunca faz espaço na sua vida diária para que o Espírito Santo atue. Lembro-me de um homem chamado Giancarlo de Angelis, que tinha 38 anos e era professor numa escola em Bari, Itália.
Em 1957, Giancarlo atravessava uma crise de fé tão profunda que tinha deixado de ir à missa. A sua esposa Rosa, muito devota, escreveu ao Padre Pio a pedir a sua intercessão. O Padre Pio respondeu com uma nota breve: diz ao teu marido para rezar a oração. Vem, Espírito Santo, todas as manhãs, durante 9 dias, antes da festa da Ascensão, e para ir à missa no dia da festa. O resto está nas mãos de Deus. Giancarlo, mais por amor à mulher do que por fé, obedeceu. Na manhã da Ascensão, durante a consagração da Eucaristia, sentiu o que depois descreveu como um raio de fogo a entrar-lhe no peito. Chorou descontroladamente. A partir desse dia, não só voltou aos sacramentos, como se tornou um dos catequistas mais ativos da sua paróquia, ensinando as crianças durante 32 anos, até o seu falecimento em 1989. O que aconteceu a Giancarlo pode acontecer contigo, ou com alguém que amas. A Ascensão é um dia de poder espiritual. Pede ao Espírito Santo que te encha. Pede com coragem, pede com esperança, pede com a confiança de uma criança que sabe que o Pai quer dar presentes bons. Mas lembra-te do que te disse no início. A 7ª verdade, a revelação final e mais poderosa, ainda está para vir. O Padre Pio chamou-lhe o segredo mais consolador que alguma vez recebeu, e prometo-te que, quando a ouvires, vais perceber por quê. Mas antes, temos de continuar pelas verdades que preparam o teu coração para a receber. A 4ª verdade é que a Ascensão nos ensina a maneira certa de chorar pelos que perdemos. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 a 11, lemos que, enquanto os apóstolos estavam a olhar para o céu depois de Jesus desaparecer da sua vista, apareceram 2 anjos que disseram: Homens da Galileia, por que ficam aqui a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de vós para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir. Este é um dos momentos mais ternos de toda a Escritura e traz uma lição profunda para quem já perdeu um ente querido. Os apóstolos estavam de luto. Ficaram ali, a olhar para o céu, paralisados pela perda, incapazes de seguir em frente. E os anjos, com delicadeza, deram-lhes um novo caminho. Não fiquem aqui a olhar para o que perderam. Sigam em frente. Vivam, trabalhem, orem. Ele vai voltar. São João Crisóstomo, na sua 2ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, explicou que as palavras dos anjos não eram uma repreensão, mas sim uma consolação, uma promessa de que a separação é temporária e que o reencontro será mais glorioso do que qualquer coisa que o coração humano possa imaginar. Padre Pio, que passou décadas a consolar famílias enlutadas, tinha uma maneira especial de se dirigir a quem tinha perdido um cônjuge, um pai, ou pior ainda, um filho. Ele dizia: Não choreis como aqueles que não têm esperança. Chorai se for necessário, porque as lágrimas são humanas e Deus deu-nos isso. Mas chorei com os olhos postos no céu, não na sepultura. Contou a uma mãe chamada Assunta Bruni, de 61 anos, que perdera o filho de 23 num acidente de construção em San Giovanni Rotondo, em 1963, que o filho estava vivo, verdadeiramente vivo, mais vivo do que ela própria, e que a melhor coisa que poderia fazer por ele não era um luto interminável, mas viver uma vida tão santa que um dia se juntaria a ele na presença de Deus. Assunta contou depois a outros membros do grupo de oração de Padre Pio que aquelas palavras lhe salvaram a vida, porque estava prestes a cair no desespero. Irmãos e irmãs, se neste momento estão de luto, se carregam o peso de uma perda que parece insuportável, ouçam a voz dos anjos e a voz de Padre Pio a falar diretamente ao vosso coração. Não fiquem a olhar fixamente para o céu da vossa dor. A pessoa que amam não se foi. Está à vossa frente. Que a ascensão de Cristo é a garantia de que o caminho até onde eles estão está aberto e é real. Agora quero fazer uma pausa e falar diretamente ao vosso coração, porque sei que muitos de vós que estão a ver isto agora carregam exatamente essa dor, a dor de perder alguém que amam e de se questionarem se essa pessoa está em paz, se está no purgatório, se há algo mais que possam fazer por ela. Quero que saibam que é exatamente por isso que a obra que mencionei antes, As Três Chaves de Padre Pio, a Trilogia da Alma, tocou tantas vidas.
Pessoas que receberam esta obra escreveram-me a dizer que transformou completamente a forma como rezam pelos seus entes queridos falecidos. Uma senhora chamada Teresa, com 64 anos e que vive em Lisboa, contou-me que depois de ler a parte sobre as orações específicas que Padre Pio recomendava para as almas do purgatório e de as pôr em prática diariamente, teve um sonho em que a sua mãe falecida lhe apareceu com um sorriso radiante e simplesmente disse: "Obrigada. Não estou aqui para interpretar revelações privadas ou sonhos, mas posso assegurar que a paz que a Teresa sentiu a partir desse momento foi verdadeira e duradoura, e veio do fato de finalmente ter uma forma clara, prática e diária de expressar o seu amor pela mãe para além do túmulo." Imaginem o que seria para vocês ter essa mesma clareza, essa mesma paz, essa mesma confiança de que estão a fazer tudo o que está ao vosso alcance por aqueles que amam, tanto os vivos como os mortos. O link está no comentário fixado, mesmo aqui embaixo. A quinta verdade é que a ascensão é o momento em que Cristo começou a sua intercessão eterna por cada alma humana, e essa intercessão nunca para, nem por um segundo, até ao fim dos tempos. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz-nos claramente que Cristo pode salvar completamente aqueles que se chegam a Deus por Ele, porque Ele vive sempre para interceder por eles. A palavra sempre neste versículo é impressionante. Significa que agora, neste exato momento em que ouves estas palavras, Jesus Cristo, na sua natureza humana glorificada, sentado à direita do Pai, está ativamente, pessoalmente, especificamente, a rezar por ti, não pela humanidade em geral, por ti, pelo teu nome. Santa Teresa de Lisieux, a pequena flor, compreendeu esta verdade com a simplicidade de uma criança e a profundidade de uma doutora da Igreja. Escreveu que a ascensão a encheu de confiança porque significava que o seu amado não estava longe num trono distante, mas presente intimamente na sua intercessão, mais perto dela do que ela própria. Padre Pio viveu esta intercessão de forma tangível. Contou ao seu diretor espiritual, o padre Agostino Daniele, que durante a oração, por vezes ouvia Cristo a falar ao Pai em favor de almas específicas, e que a ternura na voz de Cristo quando intercedia pelos pecadores era tão forte que o fazia chorar sempre. A verdade prática para ti é esta: nunca estás sozinho nas tuas orações. Quando rezas, o próprio Cristo toma as tuas palavras imperfeitas, os teus pensamentos dispersos, os teus pedidos hesitantes, e apresenta-os ao Pai purificados e aperfeiçoados pelo seu amor infinito. Não precisas de rezar perfeitamente, só precisas de rezar. A sexta verdade fala de algo que poucos cristãos pensam, mas que os místicos sempre enfatizaram. A ascensão estabeleceu uma ligação permanente entre a Igreja na Terra, a Igreja no Purgatório e a Igreja no Céu, uma ligação que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 962, chama a comunhão dos santos. Antes da ascensão, essa comunhão existia de forma limitada, mas quando Cristo ascendeu na sua natureza humana e se sentou à direita do Pai, tornou-se a ponte viva que une os três estados da Igreja num só corpo. Isto significa que, quando rezas por uma alma no purgatório, a tua oração passa por Cristo, o cabeça, para chegar a esse membro sofredor. Quando pedes a intercessão de um santo no céu, o teu pedido chega a ele através dessa mesma ligação viva. Não é magia, não é um telefone espiritual. É a realidade orgânica e viva do corpo de Cristo, em que cada membro, seja na terra, na purificação ou na glória, está ligado a todos os outros membros através do cabeça, que é Cristo, para sempre entronizado no céu desde a ascensão. Padre Pio viveu esta comunhão com uma intensidade que talvez nenhum outro santo da era moderna tenha experimentado. Conversava regularmente com o seu anjo da guarda, com as almas do purgatório que o visitavam à noite pedindo orações, e com os santos do céu que lhe apareciam durante a missa. Disse ao padre Pellegrino Funicelli, um dos frades que o acompanhou nos últimos anos, que o véu entre os três estados da Igreja é muito mais fino do que a maioria pensa, e que em certas festas, especialmente a Ascensão, o Natal e o Dia de Todos os Santos,
esse véu se torna quase transparente. Quero que pensem no que isto significa para a vossa vida espiritual. Significa que não são um indivíduo solitário a tentar chegar a Deus sozinho. São membros de uma vasta família sobrenatural viva que atravessa o tempo e a eternidade. Os santos são os vossos irmãos e irmãs. As almas do purgatório são os vossos irmãos e irmãs. E Cristo, o primogênito de muitos irmãos, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, é quem vos mantém todos unidos. E agora, irmãos e irmãs, chegamos ao momento para o qual vos tenho vindo a preparar desde o início. A sétima e última verdade, aquela que Padre Pio chamou o segredo mais consolador que alguma vez recebeu do céu. Aquela que antecipei no começo e guardei até agora porque o vosso coração precisava de ser preparado pelas 6 verdades anteriores. Estão prontos? Ouçam com atenção, porque esta verdade tem o poder de transformar toda a vossa vida espiritual. A sétima verdade é esta. No dia da Ascensão, segundo a visão que Padre Pio descreveu aos seus filhos espirituais mais confiáveis, Cristo não se limita a libertar as almas do purgatório. Ele vem pessoalmente a cada alma que está prestes a entrar na glória e mostra-lhes cara a cara, cada oração, cada missa, cada sacrifício, cada ato de caridade oferecido por eles pelos seus entes queridos aqui na terra. Mostra-lhes quem rezou por eles, o custo dessas orações, e como cada uma delas encurtou o tempo da purificação e aprofundou a capacidade de glória. E então, conforme descreveu o Padre Pio, Cristo volta essas almas libertadas para a terra por um último momento, permitindo-lhes enviar uma bênção real, eficaz, sobrenatural, à pessoa que rezou por elas. Isto não é uma metáfora. O Padre Pio era enfático quanto a isto. Disse que as bênçãos que vêm de uma alma que entra no céu estão entre as graças mais poderosas disponíveis para qualquer pessoa na terra, porque uma alma que terminou a purificação e está prestes a ver Deus face a face tem um poder de intercessão quase inimaginável. Ele contou a Cleonice Morcaldi. Se as pessoas soubessem o que uma alma que entra no céu pode fazer por elas, passariam a vida inteira a rezar pelos mortos, porque não há investimento em toda a eternidade com maior retorno. Pensem bem no que isto significa. Cada terço que rezaram pela vossa mãe falecida, cada missa que ofereceram pela alma do vosso pai, cada sacrifício, cada jejum, cada ato de paciência suportado com amor e oferecido pelo descanso de uma alma. Nada disso se perdeu, nada foi em vão. E no dia em que essa alma finalmente se purifica e é trazida à presença de Deus, o próprio Cristo revela-lhe tudo o que fizeram, e ela responde com uma avalanche de bênçãos sobre a vossa vida, que talvez não vejam com os olhos físicos, mas que a vossa alma recebe com uma gratidão sem palavras. Santa Catarina de Gênova, nascida em 1447, que teve visões extraordinárias sobre o purgatório, escreveu no seu Tratado sobre o Purgatório que as almas em purificação são tomados por um amor tão intenso por aqueles que rezam por elas que, se pudéssemos ver, choraríamos de alegria. Ela dizia que essa gratidão não é apenas emocional, mas eficaz, ou seja, produz frutos espirituais reais na vida de quem as ajudou. O Padre Pio confirmou isto pela sua própria experiência, dizendo que algumas das maiores graças que recebeu na vida não vieram diretamente de Deus, mas pela intercessão das almas que ajudou a libertar do purgatório através das suas missas e orações. Quero partilhar convosco a história de uma família que experimentou esta verdade de uma forma que marcou para sempre as suas vidas. Na cidade de Brescia, no norte de Itália, vivia um homem chamado Alberto Marchetti, carpinteiro, com 71 anos quando faleceu em 1960. Alberto foi um católico fiel durante toda a vida, especialmente devoto na prática de rezar pelos mortos. Todos os dias, durante 43 anos, oferecia pelo menos um terço do rosário pelas almas no purgatório. A filha Francesca, de 44 anos na altura da morte do pai, continuou esta prática em sua honra. Ela também organizou uma série de 30 missas gregorianas pela alma dele. No dia da Ascensão, em 1961, exatamente um ano após a morte de Alberto, Francesca rezava na igreja da sua paróquia,
quando de repente sentiu o que descreveu como um abraço de calor e paz, algo como nunca tinha experimentado na vida. Ao mesmo tempo, o irmão mais novo, Stefano, que estava numa cidade diferente em Milão, sentiu a mesma coisa. Nenhum deles sabia que o outro tinha sentido isso até conversarem ao telefone à noite. Francesca disse mais tarde ao pároco, Padre Giuseppe Morandi, que sabia com absoluta certeza que o pai tinha sido libertado do purgatório naquele dia de festa e que o calor que sentira era a bênção dele a regressar para ela. O padre Morandi, homem sábio e cauteloso, disse que não podia verificar uma experiência privada, mas que estava perfeitamente em linha com o ensino da Igreja e com o que os místicos, incluindo o Padre Pio, tinham descrito sobre a Ascensão. Irmãos e irmãs, quero agora dar-vos um plano prático para que comecem a viver estas 7 verdades no dia a dia, a partir de hoje. Primeiro, comprometam-se a oferecer pelo menos uma oração diária, especificamente pelas almas no purgatório. Pode ser tão simples como a oração do descanso eterno. Descanso eterno dá-lhes, Senhor, e que a luz perpétua os ilumine. Que descansem em paz. Isto demora menos de 10 segundos, mas o seu valor espiritual é incalculável. Segundo, sempre que possível, arranjem que seja celebrada uma santa missa por um ente querido falecido, especialmente nos dias que antecedem grandes festas como a Ascensão, Natal, Páscoa e Dia de Todos os Santos. O Padre Pio insistia sempre que a missa é a oração mais poderosa que existe e que nada ajuda mais as almas santas. Terceiro, pratiquem conscientemente a comunhão dos santos. Quando rezam, não rezem sozinhos. Invocam o vosso anjo da guarda, o vosso santo padroeiro e as almas do purgatório. Peçam aos santos no céu que unam as suas orações às vossas. Peçam às almas no purgatório que rezem por vós, porque mesmo no seu estado de purificação, elas podem interceder. Quarto, quando sofrerem, sofram com esperança, que a ascensão seja a vossa âncora. Cristo foi preparar um lugar para vós e para aqueles que amais. A separação é real, a dor é real, mas a reunião é certa. Quinto, no próprio dia da festa da Ascensão, façam um esforço especial para assistir à missa, receber a comunhão e oferecer essa comunhão pelas almas no purgatório. O Padre Pio ensinava que a comunhão recebida com a intenção de aliviar o sofrimento das almas santas é um dos atos de caridade mais belos que um cristão pode fazer. Agora, antes de rezarmos juntos, quero falar-vos pela última vez, do fundo do meu coração. Sei que alguns de vós que estão a ver têm um familiar, talvez um pai, uma mãe, um cônjuge, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, que está a sofrer, que se afastou da fé, ou que simplesmente luta para encontrar paz num mundo cheio de barulho e tão pouco silêncio. Quero que considerem fazer algo bonito por essa pessoa. A obra que mencionei, As 3 Chaves do Padre Pio, a Trilogia da Alma, não é só um livro, é um companheiro espiritual, um guia diário que acompanha o leitor pelas orações que o Padre Pio rezava, pelas práticas que ensinava e pela sabedoria que deixou para cada cristão que quer viver uma vida mais profunda de fé, proteção e comunhão com os santos e as almas santas. Imaginem entregar isto a alguém que amam. Imaginem a vossa mãe a abrir o livro e encontrar a oração certa para a alma do vosso pai. Imaginem o vosso filho, que se afastou da igreja a ler as palavras do Padre Pio e a sentir o coração a arder de uma forma que nenhuma discussão ou sermão jamais conseguiu. O maior ato de caridade é dar a alguém uma ferramenta que o aproxime de Deus. O link está no comentário fixado mesmo aqui abaixo do vídeo. Acredito verdadeiramente que será uma bênção não só para vós, mas para toda a vossa família. Vamos rezar juntos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Tu que subiste ao céu na presença dos Teus apóstolos e nos abriste o caminho para a vida eterna, apresentamo-nos hoje diante de Ti com corações cheios de gratidão e esperança. Agradecemos pelo mistério da Tua ascensão, que nos ensina que os nossos corpos e almas estão destinados à glória, que os nossos entes queridos que partiram na Tua graça não estão perdidos, mas estão a ser purificados e preparados para a alegria da Tua presença.
Pedimo-te, Senhor, pelo poder da tua ascensão, que olhes com misericórdia para as almas no purgatório, especialmente aquelas que não têm ninguém que reze por elas, e as tragas para a luz do teu rosto. Pedimo-te que derrames o teu Espírito Santo sobre nós, assim como o derramaste sobre os apóstolos no Pentecostes, para que possamos viver com fé, com coragem e com uma esperança inabalável. Pedimos a intercessão do Padre Pio, teu humilde servo que sofreu as tuas chagas e que conhecia os segredos do céu e do purgatório, para que reze por nós e por todos os nossos entes queridos, vivos e falecidos. Santa Maria, Mãe de Deus, reza por nós. Todos os anjos e santos, rezai por nós. Fazemos esta oração em teu nome santíssimo, Senhor Jesus, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós hoje e permaneça convosco para sempre. E peço-vos, com toda a urgência de um irmão que vos ama, que partilhem este vídeo neste momento com alguém que precise de o ouvir. Pensa numa pessoa, só uma, que esteja de luto, que esteja a passar por dificuldades, que se pergunte se as suas orações pelos falecidos são ouvidas. Envia-lhe este vídeo. Pode ser a resposta